Bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, dia 29 de junho de 2026. E eu acho que vocês viram o nosso vídeo que tá aqui no feed. Seja aqui, seja no YouTube, seja no TikTok. Que sim, nós já temos uma data nossa de volta para Orlando já em 2027. Muita gente nova aqui, mas deixa eu compartilhar um pouquinho o que aconteceu. Mas antes, vamos para as fofocas, porque tem bastante coisa rolando lá em Orlando. A primeira fofoca não é bem uma fofoca, mas bora compartilhar que é uma atualização. Lembra aquela história que a partir do dia 28 a Disney bloquearia você acessar os ônibus pro hotel se você não tivesse uma reserva naquele hotel, ou se você tivesse uma reserva como um jantar ou alguma coisa do gênero, também para aquele hotel com no mínimo 2 horas. Essa atualização aqui, ó, fotinho de como está lá, sim, gente. Você vai estar com um bloqueio, para quem já viu sempre esses bloqueios, assim, fica com um cast members e ele vai checando para você realmente verificar se você tem ou não a sua reserva. Gente, isso assim, isso tá causando um conflito nos criadores de conteúdo na gringa, porque algumas pessoas dizem que a Disney tá indo contra as próprias informações que ela falava, porque ela fazia para as pessoas passearem pelos hotéis, porque assim faziam vontade delas ficarem pelos hotéis, mas ao mesmo tempo, também, como eu falei pra vocês, isso estava causando um transtorno muito grande nos hotéis. Agora vamos dar um update para aquele caso do Tiana. Vocês lembram que a criança caiu? Bom, parece que surgiu uma filmagem em alta qualidade, diferente do que a gente tinha visto do TMZ, nem lembra que eu falei pra vocês que tinha um TMZ. E também entra muito com o que a mãe chegou a divulgar, não sei se foi numa nota imprensa ou foi conversado com alguém, que o filho dela realmente não tinha, estava tentando ficar pulando, e aí a criança caiu, tá? Só uma questão. Se vocês verem o vídeo, eu não vou compartilhar o vídeo, porque vocês sabem que eu tenho problema com queda, até por causa da altura, né? Vocês sabem que eu não gosto de altura, mas é algo assim a se pensar, porque tem a lap bar. Será que ele conseguiu passar da lap bar? Vários fatores ali, e talvez vai ter que fazer mudanças para brinquedos, porque as novas gerações não são as gerações antigas. Então, deixa esse pensamento com vocês agora. A outra fofoca é uma fofoca até curiosa. Muita gente, como eu e o Peter, já sabe mais ou menos as datas das coisas que acontecem em Orlando. Então, você acaba uma viagem, você já faz o quê? Faz lá, já pensa na sua próxima viagem. E parece que a Disney andou mudando as datas de algumas maratonas, né? Aquelas corridas que tem nem no parque. E, gente, o que eu vi de vídeo de gente reclamando que já tinha feito reserva, tinha pego oferta boa, já tinha comprado passagem, vocês não têm noção. Mas isso é comum, tá, gente? Principalmente porque eu e o Peter, a gente notou que teve uma mudança, principalmente no calendário da Megacom. Megacom sempre acontece, né, gente? Como a gente tá comentando. Entre março e abril. E esse ano eles jogaram para maio, assim. E aí você começa a pensar que pode ter várias coisas envolvidas. E isso acaba trazendo a história também do evento da própria Disney também ter mudado de data. Então é assim, gente. Quando você for comprar alguma coisa dependendo de data, espera sair anúncio. Vou te dar essa dica. Agora vamos para a fofoca que eu comecei lá no início, que tem a ver com a nossa viagem. Como eu contei para vocês, a gente na sexta-feira jogou para vocês a nossa data de viagem para 2027. Ai, Thaís, mas você já tem data. Sim, a gente já tem data. E como eu tava compartilhando com vocês, se vocês são novos por aqui, vocês não sabem, mas desde que a gente voltou de Orlando, eu estava falando que eu e o Peter, a gente não queria ir em maio, porque a gente achava que ficava um período muito grande sem ir por Orlando, e eu acho que você tem que ir por Orlando em períodos agradáveis, que não seja muito cansativo. E como eu e ele não temos escola, não temos faculdade, não vamos com criança, nós temos uma agenda mais livre, exceto dezembro, que é meu aniversário. Mas todo mundo já sabe dessa história, que é vários rolês. Então, a gente estava decidindo se a gente iria em março ou abril, só que a gente iria para outras cidades, como Anaheim, Chicago. Só que os custos de traslados internos, porque a gente iria para essas cidades, depois iria para Orlando, para ir visitar Orlando, como vocês sabem que a gente adora. E a gente acabou fazendo os cálculos e falando, vamos em maio. E aí, nesses pontos de escolher e tal, a gente ainda tem uma possibilidade, ainda em maio, que talvez a gente não fique todo o período em maio, em Orlando. A gente realmente está pensando em pelo menos dar uma fugida de 2, 3 dias para uma outra cidade pra gente aproveitar. E aí vai depender do que a gente falou, né? Nessa viagem a gente acabou não fazendo essa fugida, porque realmente estava meio caótico pra gente viajar. E a gente acabou decidindo ficar em Orlando e foi até aproveitou. Vocês viram que a gente aproveitou super com calma a cidade. E também, então, provavelmente a gente acabe 2 dias a mais ou 3 dias a mais, a gente acaba pegando na viagem.
Como eu falei, por enquanto, o período de viagem é 10 dias. E a partir de amanhã, sim, amanhã, vai liberar na Smiles pra gente o quê? As nossas datas. E vai dar pra gente saber mais ou menos como a gente vai gastar, se não vai gastar. Provavelmente a gente volte de Gol. Isso é uma coisa que a gente meio tá decidindo. Mas a gente vai fazer um teste pra ver se eu consigo comprar e ter mala, se o Peter consegue comprar e ter mala, sem ter que depender de comprar mala extra. Agora, fofoca 2. Gente, quanta gente nova tá vindo aqui pra saber sobre hotel, pra saber sobre como que a gente faz pra usar o iRide, o que é o iRide. Se vocês têm alguma dúvida, pode mandar mensagem pra gente aqui na DM, gente, sempre aqui, ou pelo TikTok, ou pelo YouTube, eu respondo todo mundo. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu vou responder pelo menos no final do dia, vocês vão me ver ali respondendo em todo mundo, porque eu adoro ajudar a galera que tá querendo ir pra Orlando e tá planejando a viagem e tá meio perdido, porque nem sempre algumas coisas que a gente compartilha são divulgadas abertamente.